En la clase de hoy vamos a hablar, chicos, sobre el uso del imperativo. ¿Sí? Les convido a participar de forma colaborativa para que hagan sus apuntes, hagan las actividades y las propuestas que a lo largo de esta clase tendremos, ¿sí? Entonces empezamos. En la clase de hoy vamos a abordar el uso del imperativo, sus reglas, tendremos una actividad práctica, vamos también tener acceso a un vocabulario de recetas, instrucciones, cómo dar consejos y por último la corrección de la actividad, ¿sí? Seguimos nuestra clase hablando del uso del imperativo, para qué yo utilizo, cuándo voy a utilizar y en qué situaciones vamos a usarlos. Acá yo tengo una tirita del Gaturo que dije el siguiente: consejos para nunca olvidar, conselhos para nunca esquecer, certo? Aqui são coisas que vocês certamente já ouviram de alguém, um amigo, um conhecido, e de uma certa forma não esqueceram. Vamos à leitura. No te rindas, lucha. No te calles, dilo. No te caigas, levántate. No llores, ríe. No te detengas, anda. E no te vayas, regresa. Aqui, de uma forma explícita, eu utilizei o imperativo para dar conselhos para alguém. E esse alguém aí, nesse contexto, é uma pessoa íntima minha, é um amigo, é uma pessoa que eu tenho mais afinidade. Por que eu falo isso? Porque eu utilizei, certo? Em todas as falas do Gaturro, foi utilizado os verbos, todas as terminações, e significa que o tratamento utilizado foi informal. Por quê? Porque a pessoa a quem eu estou aconselhando é uma pessoa íntima minha, é um amigo, um conhecido, um parente e assim por diante. Certo? Porém, eu já sei até esse momento que o imperativo eu utilizei aí nesse momento para dar um conselho ou conselho. Aqui eu tenho já a tirinha da Mafalda, que trago falando sobre ordens. No contexto aí da mãe da Mafalda, ela solicita à filha no segundo quadrinho que, já que me estás ajudando, passa-lhe o plumero ao globo terráqueo e vem Mafalda, olhando aqui para o globo, e faz a seguinte pergunta: limpio todos os países ou só os que têm maus governos? Gente, o que eu quero que vocês observem é a ordem que a mãe da Mafalda dá para ela, certo? Passa-lhe o plumero ao globo terráqueo. Tá dando a ordem para ela passar esse espanadorzinho para tirar o pó certamente de algum objeto. Então, a Mafalda recebeu uma ordem e essa ordem precisa ser cumprida. Para isso, e em todos os outros casos, eu utilizo o imperativo para falar de ordens, certo? Seguimos. Ainda para dar ordem contra a Covid-19, lave-se as mãos. É o que a gente ouve constantemente na mídia, no noticiário, o que estamos vivendo no momento, certo? Lave-se as mãos. Estou ordenando para você que você faça isso porque é necessário. Preciso que essa minha ordem seja cumprida por causa de N fatores, pela higienização, pela questão da saúde, pela questão de você estar livre de bactérias e outros vírus, e assim por diante. Seguindo, contra a Covid-19, use guantes de segurança. Por que é necessário você utilizar luvas de segurança? Para que você não tenha contato com nenhum tipo de bactéria, vírus, e sabemos que as mãos são vetores transmissíveis de doenças, então estou ordenando que você use guantes. Você não tem opção, você precisa utilizar esse tipo de material, esse tipo de objeto, porque é bom para você. Então, venho com o imperativo para te dar
uma ordem. E eu peço, pessoal, atenção às próximas páginas, porque vocês vão necessitar ter essa percepção no meu contexto, na minha oralidade. Quando é que eu estou dando uma ordem? Quando é que eu estou te aconselhando, certo? Mas o imperativo não serve somente para essas duas coisas, não. Vamos adiante? Olha só. Quando e como utilizar o imperativo? Eu vou utilizar também para dar instruções ou instrução. Por exemplo, eu estou ensinando alguém o caminho, o endereço, eu estou ensinando alguém a utilizar um determinado tipo de aparelho, eu estou instruindo alguém a tomar um determinado tipo de medicamento porque é bom para a tua saúde. Também posso dar instrução quando eu ensino alguém a fazer uma receita, o modo de preparo, sempre vamos utilizar o imperativo para instruir alguém a fazer algo, porque ali seria o caminho correto para que aquela pessoa chegue ao objetivo desejado. Então, aqui temos no contexto, pela leitura da imagem, o Senhor está ensinando a mulher a chegar a um determinado endereço. Então, utilizei do imperativo para dar instruções de como chegar a determinado endereço, uma determinada localização. Aqui, como já falei, na bula de remédio também encontro as instruções, numa receita. Continua dando instruções de como chegar a um determinado endereço, certo? Então, é isso que eu quero que vocês vejam. Onde eu encontro instruções, em que tipo de contexto, em que tipo de situação eu encontro instruções dentro de uma receita, quando eu estou ensinando alguém um endereço, quando eu estou ensinando alguém a tomar um determinado medicamento, a utilizar um determinado tipo de aparelho, um celular, uma televisão, um aparelho de som e assim por diante. Para dar ordem, como já vimos, aqui o policial, a polícia, está dando ordem para um determinado tipo de pessoa. Eu quero que vocês observem aqui os verbos que aparecem em negrito, eles estão praticamente todos com terminação ad, ayudad, sacat, poned, terminad. Quando eu estou tratando desse tipo de terminação, eu estou falando com a segunda pessoa do plural, que são vocês, vosotros, certo? Então, uma marca importante da conjugação dos verbos no imperativo, quando estamos falando da segunda pessoa do plural, sempre vai ser essas terminações. Para infinitivos terminados em AR, nós temos ad. Para infinitivos terminados em ER, nós temos ed. E para infinitivos terminados em IR, teremos id, que não encontramos aqui no contexto, mas eu quero que vocês fiquem com essa marcação da conjugação do verbo no imperativo para a segunda pessoa. Sempre vai ter esse tipo de terminação. Seguimos novamente com os conselhos que o Gatorro dá para um amigo, um conhecido, um parente, por causa, eu sei, do tratamento que ele está utilizando, os verbos aqui na segunda pessoa do singular. Continuo também dando conselhos, que o imperativo serve para isso, para aconselhar alguém. Não necessariamente a pessoa vai seguir o meu conselho, mas como um bom amigo, como uma boa parceira, eu vou estar dando a oportunidade dessa pessoa conhecer o lado bom da coisa, aconselhando que seja algo para o trabalho, para um relacionamento e assim por diante. Ninguém dá conselho a um desconhecido, certo? Por isso que é interessante vermos as marcações aqui. Estou falando aqui já com as pessoas a terceira do plural, por conta da terminação dos verbos. E geralmente quando vamos aconselhar, aconselhamos alguém que temos mais afinidade. Tenho aqui, pessoal, a tabela, as terminações AR, R e R, e eu tenho aqui as pessoas aos quais eu utilizo para falar do imperativo.
Observem que eu não tenho a primeira pessoa. Eu também não tenho a primeira pessoa do plural. Por que isso? Se todos os outros verbos temos todos os pronomes pessoais aqui presentes. No imperativo, anotem isso e tenham isso em mente. Não conjugamos a primeira pessoa do singular, eu, no imperativo. Eu não posso dar uma ordem para mim mesmo, eu não posso dar uma instrução para mim mesmo, eu não posso me aconselhar. Claro, em algumas situações você falar consigo mesmo é outra coisa. Mas assim, no imperativo eu não tenho a primeira pessoa do singular, tá bom? E, consequentemente, eu não vou ter a primeira do plural porque eu me incluo nessa conversa. Porém, se eu necessitar no contexto, na escrita, na minha oralidade, de conjugar um verbo, a frase aparecer nos outros, né, como sujeito, eu volto para aquele conteúdo do subjuntivo e somente na primeira pessoa do plural, nos outros, eu utilizo o subjuntivo. Então, essa mescla de tempos. Eu volto no subjuntivo, como se eu estivesse falando uma probabilidade, e no subjuntivo também do conselho, lembram lá que vimos isso presencialmente, e utilizo nos outros conjugado no subjuntivo, os demais no imperativo, tá bom? Lembre-se, não temos a primeira pessoa. Aqui, trago para vocês o imperativo nas receitas, ó. Em uma tortilha de frutilhas, prepare, amasse, bata a crema, lave e corte. Então, são essas situações. Se eu estou ensinando alguém a fazer um determinado tipo de receita, seja ela qual for, eu estou usando o imperativo sim para instruir essa pessoa a chegar a um determinado tipo de objetivo. Qual é o objetivo dessa pessoa que está fazendo a receita? Chegar no ápice lá de saborear algo delicioso, que sua receita dê certo, provar algo nutritivo. Então, estou instruindo essa pessoa? Estou. E que tempo verbal utilizo? Imperativo. Aqui eu já falo novamente a questão da primeira pessoa. Ó, não temos a primeira pessoa. E para conjugar em nos outros, aquela coisa toda, vocês voltam lá para o subjuntivo. Outra coisa, se eu quiser tratar do imperativo no modo negativo, eu simplesmente, acrescento o advérbio no, certo? Sempre vai ter essa questãozinha. Como eu vou conjugar os verbos no imperativo negativo? Você vai acrescentar o advérbio no diante da sua frase. Mas vamos adiante. Por hoje é só. E espero que vocês estejam feito as anotações. E graças por tudo. E até a próxima classe.